Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Queridos, vamos então dar sequência aos estudos da história do teatro. Nesta aula vamos abordar mais três períodos aí, né, do desenvolvimento do teatro, em 3 períodos. Gostaria que vocês ficassem bem atentos a esta aula, certo? Para compreenderem aí a linha histórica, né, da história do teatro. Vocês vão observar que cada período do teatro tem objetivos diferentes e nesta aula nós iremos aprender até o período atual do teatro. Como que está o teatro atualmente, certo? Então vamos lá, de olho na aula, vamos dar início à aula 23.1, com tema História do Teatro, parte 2. Então, dando sequência, e os temas abordados na aula será o teatro no Renascimento, fazendo já uma observação que na aula, parte 1, vocês estudaram o teatro grego, o teatro romano e o teatro medieval. Então, já fazendo aí sequência da linha histórica. Então, teatro no Renascimento, o teatro moderno e o teatro contemporâneo. As habilidades desta aula são apropriar-se. Vamos voltar aqui de novo. Deixa eu pegar a caneta. Então, queridos, atentos aí nesta aula, que nós vamos trazer muitas informações sobre o teatro nesse período, tá? Então, ó, as habilidades, apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo, então, a visão crítica e histórica. Então, queridos, sempre focamos em nossas aulas o desenvolvimento crítico, né, em relação ao tema abordado. O que nós podemos dizer? Que com o teatro ele é um elemento de poder. As histórias, os mitos desenvolvidos nas ações, né, nas peças, nas cenas, vai ter um poder, então, de transmitir ali uma ideia, uma ideologia. Então, queridos, já inicio aí com uma atividade interativa. Sempre fazemos uma atividade interativa para que você possa ir refletindo aí. Então, qual a contribuição, né, do teatro para a sua formação? Você acha que o teatro, né, todos os elementos desenvolvidos no teatro, a linguagem corporal, a comunicação, a expressividade, isso contribui para a sua formação? Nós já discutimos em outra aula que fazer teatro, ou seja, encenar, fazer interpretação de histórias e expressar ali aquelas ideias para um espectador, auxilia muito no nosso desenvolvimento da comunicação, da percepção, mesmo, corporal. Então, em todas as áreas profissionais, nós precisamos aí dominar uma dessas habilidades, certo? Então, vão pensando aí, você acha que o teatro contribui para a sua formação? Não só o texto teatral, mas também a forma, né, as ações, né, o desenvolvimento profissional dos atores ali no teatro, ou de qualquer pessoa que estiver fazendo ali uma peça teatral, certo? Depois, ao final, nós conversamos mais sobre isso. Então, vamos dar sequência, vamos para a tela. Estudante, observe aqui essa cena, essa imagem aqui de pessoas fazendo encenações aí de teatro. Tem homens com instrumentos, mulheres vestidas a caráter. Então, o que nós podemos comentar sobre essa foto, né, sobre essa imagem? Que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode fazer uma apresentação de teatro. O teatro é uma arte muito híbrida. Por quê? Porque é a mistura, né, de dança, música, cenas, né, com personagens. Então, pode ser desenvolvido aí em qualquer idade, viu? Então, nós observamos aí que são mulheres mais idosas, tem pessoas mais jovens, certo? Então, é uma arte muito interativa, muito interessante de ser desenvolvida. Então, vamos para o primeiro tema, teatro no Renascimento. Então, foi produzido, né, durante o Renascimento. Vocês acompanham aí sempre a história da arte e sabemos que o Renascimento é um período que veio após a queda, podemos dizer assim, do
do período medieval, certo? A palavra renascimento já diz o quê? Um novo renascer da sociedade. Então, teve início o teatro, nesse período aí, teve início na Itália, no século XV. Também ele tem diferenças já do teatro medieval, que era um teatro religioso. Lembra que nós estudamos sobre isso? O teatro renascentista, ele apostou no teatro popular, de caráter cômico e burlesco. Ou seja, explorava vários temas. Olha aí como já houve várias mudanças, não é mesmo? Porque antes, nos outros períodos que discuti com vocês, era mais restrito os temas. Aqui não, no Renascimento, como é um período que a sociedade se desenvolveu em várias áreas, em várias questões sociais, política, artístico, científico. Então, olha aqui, já houve esse variado, né? Essa exploração de vários temas. Então, vamos falar um pouquinho das características do teatro renascentista. Antropocêntrico, ou seja, humanista, era centrado nas questões humanas. Textos improvisados, uma linguagem coloquial, também caráter popular e cômico, e temas diversificados. Então, são as principais características aí do teatro no Renascimento. Não podemos deixar de destacar aí William Shakespeare, né? Que foi dramaturgo, poeta inglês. Ele nasceu em 1564, faleceu em 1616. Ele foi autor, né, de tragédias famosas como de Hamlet, Otelo, Macbeth e a mais conhecida, que todos os jovens, né, conhecem, que é Romeu e Julieta, certo? Todos nós já lemos textos, né, livros sobre a história de Romeu e Julieta, e também filmes, né? Então são tragédias, esse romance aí que no final os dois, né, morrem. Então, queridos, esse William Shakespeare é considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Surgiu lá no Renascimento, né? Então, um período que a sociedade aflorou em várias áreas. Então, só uma frase aqui, citada por ele. O tolo pensa ser sábio, mas o sábio conhece sua ignorância. Muito interessante essa fala aí, né? Então, vamos já falar do teatro moderno. Teatro moderno, a palavra já está dizendo moderno. Então, toda vez que nós falamos, fulano é moderno, na verdade, o modernismo ele já ficou um pouquinho para trás. Nós estamos agora falando, né, de um período moderno. O atual ele é contemporâneo, certo? Então, vocês fiquem atentos aí nessas diferenças. Então, após ali o Renascimento, em que houve desenvolvimento de várias questões na sociedade, que foi ao contrário do período medieval, né, em que a igreja atuava em todos os campos da sociedade, na política, na cultura, na religião, né? Nós sabemos, sempre destacamos esse fato, né, no período medieval. Já no Renascimento já houve mais liberdade. Então, o foco era o humanismo nas pessoas, né? Tudo que era desenvolvido era o desenvolvimento humano da sociedade. Então, porém, o Renascimento vai ficando para trás e vem o quê? O período moderno, o período da industrialização, as guerras, né? Principalmente a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, marca essas mudanças, esse rompimento aí com o período renascentista. Por quê? Porque há um desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da comunicação, e os artistas também acompanharam, né, essas mudanças aí. Então, poderíamos falar aqui dos pontos positivos, né, com essa era moderna, também há muitos pontos negativos, enfim. Mas os tempos vai passando, a sociedade vai se transformando, então nós precisamos compreender, né, fatos que trouxeram essas mudanças. Então, como eu já destaquei para vocês, guerras, tecnologia, enfim,
domínio, né, de outras nações, vai ampliando aí o período da colonização aqui das Américas, América do Sul, América do Norte, enfim, então o mundo vai se movimentando e as pessoas, aliás, não muda, o mundo, as pessoas vão se movimentando e vai mudando, os tempos vão passando e novas situações vão surgindo, certo? Então vamos conhecer um pouquinho do teatro moderno. Vamos para a tela, só para vocês entenderem aí, né, que o teatro moderno ou o período moderno veio logo após o Renascimento. Então, temos aqui o Barroco, né? O Barroco ele marca também a modernidade. Então, houve o quê? Divisão da obra em 3 atos, também ruptura da unidade de ação, mistura do trágico com o cômico, ruptura das unidades clássicas de tempo e lugar, composição de versos. Então, o Barroco foi um movimento também, um estilo artístico muito desenvolvido pela Igreja romana, católica romana. Então, assim como nas obras de arte, né, houve muita influência do Barroco nas obras de arte, que tinha como objetivo também o foco ou a temática religiosa, no teatro também não foi diferente. Porém, houve várias mudanças, né, ali nos elementos, né, do teatro. Seguindo aqui, podemos dizer que o teatro também, nesse período romano, houve o romântico, né? O período romantismo, ou seja, o romantismo ele foi um movimento de reação contra as fórmulas clássicas. Então, o modernismo é marcado também pelo romantismo, porque rompe, né? Rompe com aqueles saberes culturais clássicas, né? Tanto nas obras de artes, também na literatura, no teatro, enfim, em vários, né, setores aí, vários setores da sociedade. Então, os autores românticos cultuavam uma arte subjetiva, que valorizava a emoção acima da razão. Na dramaturgia, o romantismo se manifesta valorizando o quê? A religiosidade, o individualismo, o cotidiano e a subjetividade. E nós observamos isso nas obras de Shakespeare, né? Então, os 2 dramaturgos mais conhecidos desta época foram Frederic Goethe e Frederico. Em Portugal, podemos destacar o teatro de Almeida Garrett. Tá? Então, estudantes, nós podemos observar aí, né, que no teatro moderno ampliou aí as temáticas, né, os gêneros como o romantismo, o barroco, enfim, valorizando então a subjetividade humana, as emoções, não só a razão, como em outros períodos. Seguindo, vamos falar então do teatro realista. Olha quantos gêneros surgiram, né? Teatro realista também, assim como houve o realismo na arte plástica, na pintura, na literatura, na música, na dança não digo tanto, mas na literatura e na pintura plástica, também houve, né, no teatro. Então, o realismo era o quê? Era contra, né? Opõe-se ao romantismo, considerando que o mundo era independente das representações mental que o artista fizesse dela. Então, atenção e fidelidade máxima à reflexão sobre temas sociais. Realismo quer dizer o quê? Tratar das coisas reais. Então, por isso, o foco era em temas sociais. Também era considerado apenas aquilo que era percebido pelos sentidos, aquilo que a gente podia ver, né? Então, realismo, questões sociais, questões reais da sociedade, do sofrimento, da alegria, da política, né? As coisas que eram percebidas, que eram vistas. Podemos destacar também, estudante, que no teatro realista, assim como na literatura, os heróis romantistas, né, romantismo, são trocados por uma pessoa comum do cotidiano. Isso mesmo, a temática abordada, né, abordava os problemas sociais da época. Então, essa linguagem ela foi trocada pela linguagem do povo. Percebem aí como o teatro realista
foi muito inovador, né, podemos dizer. Então, as peças teatrais eram o quê? Realista. Então, queridos, o teatro realista é abordado até os dias de hoje. Tem muitos grupos de teatro que tanto faz abordagens com temas dramáticos, românticos, mas também o realismo, ou seja, aproveita aquele momento ali em que há o espectador, né, e aborda temas sociais, temas reais, né, política, questões de preconceito, enfim, são vários temas, né, que nós temos que muitas vezes não é discutido. Então, queridos, vamos abordar então o teatro contemporâneo, falamos do teatro no período moderno, vamos falar do teatro do Renascimento moderno e contemporâneo. Contemporâneo os estilos mais atuais, né? Ou seja, as características do teatro na atualidade. Então, o teatro contemporâneo, no Brasil, iniciou com Nelson Rodrigues, certo? Com a peça Vestido de Noiva. Então, talvez vocês já devem ter assistido algum programa de TV com esse título, né? Também essa peça de teatro virou um filme, tipo uma espécie de uma criação para a TV, tá? Eu não estou lembrado o nome, como que é chamado, mas enfim, não é novela, não é filme, um seriado na TV, em 1943. Então, foi um marco do teatro moderno no Brasil, certo? E os personagens eles são criados para apresentar o quê? Enredos sofisticados, jogos temporais, encenações de grande ousadia, planos de ação dramática. Olha quantos gêneros dentro de de uma mesma peça teatral. Então, o teatro contemporâneo é inovador nesse sentido, porque aborda vários temas, e esses temas, né, esse texto teatral, ele perpassa ali por vários gêneros, né, por várias categorias, como enredos, jogos temporais, encenação e ação dramática. Quais são os autores do panorama contemporâneo? Eu trouxe alguns para vocês. Talvez vocês não conheçam, né, devido ao ano, né? É contemporâneo, mas porém esses atores, né? Esses autores, aqui estou falando de quem escrevia as peças teatrais, não é quem fazia as encenações, tá? Então, atores, quem desenvolve a ação, né, do personagem. Autores, quem escreve os textos, as peças, né? Então, nós temos Jorge de Andrade, faleceu em 1943, Plínio Marcos, 1999, Ariano Suassuna, faleceu em 2014, Dias Gomes, 1999, entre outros, né? Trouxe alguns. Então, como eu disse, pode ser que vocês não conheçam devido à idade, né? Ao tempo. Porém, há muitos trabalhos ainda que fazem sucesso desses autores aí, né? Textos teatrais, filmes desses autores que eu citei, e tem muitos outros, né? Então, vamos falar um pouquinho do teatro no Brasil, né? Como iniciou o teatro no Brasil. Só podemos destacar que o teatro no Brasil tinha um objetivo de catequização, de catequizar os índios, né? Os indígenas, por exemplo, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Então, os jesuítas, foram os padres que vieram, né, no período de colonização, tinham dificuldade de se comunicar com as pessoas locais, com os indígenas, também com os africanos, né, trazidos na condição de escravo. Então, o objetivo era o quê? Ensinar a religião, transmitir aquela cultura europeia. Então, eles utilizavam a técnica do teatro. Olha, interessante, né? O teatro tem uma linguagem ali que ajuda, né? Fixa ali, e também tem um poder, né? Poder de chamar a atenção ali das pessoas. Então, eles faziam teatros, né, para catequizar, transmitir ali aquela cultura, aquela linguagem, a religião. Então, vamos lá, vamos para a tela, vamos ampliar aqui para vocês verem as
características, né, do teatro brasileiro. Lembrando, estudantes, que muitas vezes nós destacamos esse contexto histórico, né, da colonização, muitas vezes não fazemos reflexões mais aprofundadas, né? Nós sabemos que foi um período em que houve dominação da cultura europeia, né, aqui no continente, o continente da América do Sul, principalmente aqui nos litorais brasileiros, né, Norte, Nordeste, Sudeste. Então, nós não podemos deixar de comentar que não foi uma introdução cultural ou uma relação sem conflitos, certo? Nós podemos observar por essa imagem aqui a diferença entre a cultura dos jesuítas para a cultura dos indígenas, né? Roupas, vestimentas diferentes, linguagens diferentes. Com certeza, essas pessoas sofreram muitos impactos. Então, o teatro, nesse período, como era desenvolvido? Com o objetivo de catequização, também, o objetivo era transmitir ensinamentos católicos, né? Cristãos católicos. Havia a valorização do propósito bíblico, ou seja, os textos bíblicos, e os locais de apresentações eram acessíveis, né? Como escolas, espaços públicos de lazer e ruas. Então, havia a mistura de elementos da cultura indígena com a música e dança. Olha aí, o europeu se apropriou da cultura dos povos locais, e aí ele já começou ali, né, desde esse período, introduzir sua cultura, seus saberes, sua crença para esses povos que aqui já habitavam. Seguindo, podemos falar um pouquinho aqui da evolução do teatro no Brasil. Né? A partir de 1808, Dom João VI determinou a melhoria do teatro no país, né? Sempre houve em algumas mudanças nas questões culturais, né? Podemos destacar que Dom João sempre estava ali, determinando melhorias, né, nas escolas superior, também na cultura, e no teatro não foi diferente. Então, ele passou a receber espetáculos do modelo francês para a diversão da aristocracia, não era do povo, né, dos populares, né? O teatro desenvolvido para as pessoas mais simples, para os populares, era com o objetivo de ensinar, né, a religião proposta, então, pelos colonizadores. Então, o teatro não refletia os costumes e a cultura do povo local. Ou seja, ocorre representação de Antônio José ou o poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães. Então, esses autores aí, né, já desenvolviam trabalhos nesse sentido aí, somente com foco na cultura europeia. Então, nesse período surgem também as comédias, né, mais na frente com esses autores mais renomados, né? Surgem, então, comédias de costume, também o propósito de apontar situações do país e leva riso aos espectadores. O teatro realista surge, então, no Brasil em 1855, deixando para trás os dramalhões, ou seja, os conflitos sociais da época. Então, foi avançando. Olha, em 1943, o período mais atual, ocorreu a estreia de Vestido de Noiva, no qual já falei para vocês, de Nelson Rodrigues. Então, uma peça teatral que pode ser considerada inovação aí no teatro brasileiro, né, sob a direção de Zimbisky, que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Então, só um pouquinho aí da linha histórica do teatro brasileiro, e ainda vou falar do teatro, em específico, o teatro realista no Brasil. Certo, estudante? Por quê? Iniciou lá no período da colonização, com o teatro religioso, depois foram trazidos o teatro, né, com franceses, né, vindo da França,
Depois foram surgindo atores escrevendo peças teatrais mais voltada para a sociedade brasileira. E aí o teatro realista, que foi um movimento que nós já até destacamos, surgido na Europa, que se opunha, ou seja, foi contrário ao romantismo, ao estilo do romantismo. E qual é o propósito do teatro realista, que vocês já sabem? Revelar questões sociais, né, na sociedade. Então, ele surge numa época de grandes transformações no Brasil, como, por exemplo, fim da escravidão, proclamação da República, vinda de imigrantes, né, para compor, então, a classe trabalhadora. Então, olha quantas fases, né, houve no Brasil que marca aí esse período de mudanças, de rupturas, certo? Então, com caráter crítico, lembrando que o teatro realista ele tem um caráter crítico, ou seja, as cenas, os personagens, as linguagem, as falas dos autores, ou seja, representada pelos atores, abordavam temas políticos, economia e dilemas humanos, certo? Vou falar para vocês também, não posso deixar de destacar os dramaturgos realistas e escritores brasileiros, alguns você já conhece, como Machado de Assis, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Arthur Azevedo. Porém, deve ter outros, né? Pode acontecer de ter outros dramaturgos ou escritores realistas. Então, quando vocês lerem algum livro desses autores, desses escritores, vocês precisam entender, já falei isso em outras aulas, qual é a abordagem desses escritores. Aqui, esses que nós destacamos aqui, são escritores realistas. Então, muitos livros, né, escritos por eles se tornou peça de teatro, se tornou novela, filmes, enfim. Vai ampliando, não fica só ali na escrita. Então, falar um pouquinho do teatro brasileiro no século XX, né, que surgem companhias nacionais, grupos de teatro, né, como o Teatro do Estudante do Brasil, em 1938. Nesse período ganhou maior visibilidade com a estreia da peça Vestido de Noiva. Lembra que está sempre destacando Vestido de Noiva, né? Teatro moderno, aqui a partir do século XX, ainda estava ali fazendo parte, né? Ainda sendo reconhecido. Quando fica muito famoso, a peça pode ficar anos sendo representada. E nesse período, então, que inaugurou o teatro moderno no país. Outros grupos importantes surgem em São Paulo, Rio de Janeiro, grande centro, sempre são capitais, são cidades onde há maior desenvolvimento, né, da literatura, também do teatro e das artes, né, artes plásticas. Então, o teatro brasileiro comédia foi criado em que período? 1948, por Franco Zampari. Dele participaram Cacilda Becker, Paulo Altran, são pessoas que já até faleceram, viu? Fizeram novela, fizeram filme, muitos trabalhos, não só o teatro. Valmor Chagas, Tônia Carreiro e Fernanda Montenegro. Olha quantos artistas, né, da TV fizeram parte aí do teatro moderno, já chegando nesse período contemporâneo. Então, queridos, essa abordagem aí para vocês entenderem um pouco da linha histórica do teatro também no Brasil. Falamos aí no contexto dos períodos mais distantes, né, como o teatro grego, o teatro na antiguidade, né, o teatro também no período medieval. Depois passamos ali pelo teatro renascentista, moderno, e vamos fechar com o teatro contemporâneo. Então, sempre há a figura do dramaturgo, né, aquele profissional que escreve as peças de teatro, tem a figura dos autores
e atores. Atores que vão atuar, representar a peça teatral, né, o texto escrito. E outros profissionais, né, que auxiliam ali nas encenações, né, como iluminação, palco, tem os figurinos, tem todo um conjunto de elementos para desenvolvimento de uma peça teatral. Como nós já comentamos, com as tecnologias, com o cinema, né, com o desenvolvimento do cinema, muitos atores, autores, escritores pensaram que iria acabar o cinema. Ah, ninguém mais vai... Cinema não, o teatro. Ninguém mais vai querer assistir peças de teatro, ir lá no teatro municipal, no teatro estadual, né? Lá eu poderia dizer, o espaço físico, né? Na verdade, o teatro se ampliou e saiu até do espaço físico, foi para a rua. Então, nós vamos discutir mais sobre isso em outras aulas, tá? Falar do teatro popular, enfim, da arte urbana. Então, vamos lá, querido, vamos para as telas, deixa eu seguir aqui com o texto. Eu trouxe aqui uma conexão, falar um pouquinho das peças do teatro, algumas peças, não vou conseguir aprofundar muito, falar de todas, mas algumas muito conhecidas. Pluf, o Fantasminha, de Maria Clara Machado. Como que é a trama? Eu trouxe um resumo aqui, ó. Na trama, a menina Maribel é raptada pelo malvado pirata, Perna de Pau. Escondida no sótão de uma velha casa, a garotinha conhece uma família de fantasma e faz amizade com Pluft, fantasma que tem medo de gente. Ó, interessante, deve ser muito engraçado, né? Eu não assisti, não vi nada sobre, nenhum filme sobre essa peça teatral, mas parece ser bem engraçado. E o Pagador de Promessa, essa nós assistimos, eu era criança, nunca mais assisti esse filme, de Dias Gomes, o que foi... Então, essa peça, Pagador de Promessas, que também se tornou filme. Dividida em 3 atos. A história se passa na cidade de Salvador, já em processo de modernização. Na peça, o sertanejo Zé do Burro, né, um senhor bem simples, né, representado por um personagem aí de uma pessoa simples, com o seu burrinho, ele leva uma grande cruz até a igreja de Santa Bárbara, para pagar uma promessa. E no caminho ele apronta um monte de coisa. Sofre com as mentiras, com a corrupção e também com a ganância da sociedade. Então, é uma trama muito interessante. Quando vocês verem na televisão, né, o Pagador de Promessas, se tiverem oportunidade, assistam, para compreender aí um pouco mais. Certo? E, por último, a Partilha, de Miguel Falabella. Vocês conhecem Miguel Falabella, ator de novela, enfim. Então, ó, como que é a trama aí A Partilha? Após muito tempo, longe, 4 irmãs se reencontram durante o enterro da mãe, para fazer um levantamento dos bens da família e rediscutir suas próprias vidas. A divisão da herança leva a uma visita ao passado e muita discussão. O desejo inalcançável das personagens é a recomposição do passado com uma ideia mítica de felicidade. E ele se desvenda através de um humor cruel. Então, muito legal, não é? Essa peça, A Partilha, de Miguel Falabella. Deve ser muito legal, deve ter um livro também, não sei, não consegui pesquisar. Quais dessas peças também, ou já era um livro, se tornou peça teatral, ou por meio da peça teatral pode se tornar filme, certo? Ou novela, enfim. Então, vamos para a nossa atividade interativa. Lembra que eu fiz uma pergunta para vocês, né? Qual a contribuição do teatro para a sua formação? Nós sabemos que não é nada fácil ser ator, escrever textos, né, teatrais, assim como textos literários, precisa ter dedicação, ter muita leitura, compreensão de mundo, porque tanto as peças teatrais como as histórias em livros, romances, mitos, precisa ter o quê? Habilidade de escrita, habilidade de pesquisa, habilidade de desenvolver ali todo o método da escrita. Então, não é nada fácil, né, estudante? Porém,
muitos estudantes que passaram pela escola nem sabiam que se tornariam um escritor. Eu, por exemplo, escrevo muito, mas eu escrevo textos de pesquisas, né? Pesquisas com base com o tema na educação, né? Com a linha da educação, porém são textos que eu posso chamar de texto científico, porque tem metodologia, tem pesquisa, tem observação e tem escrita. Então, não posso deixar de falar que eu tenho uma boa habilidade para escrever. Porém, não sou muito comunicativa, né? Tenho dificuldade muito na comunicação, sou muito séria. Então, o teatro, né? Desenvolver uma peça de teatro pode desenvolver muito essa habilidade de comunicação, expressão facial. Tenho muita dificuldade de rir. Enquanto estou falando, eu estou pensando. Então, ó, fica com um sorriso fechado. Então, desenvolver teatro na escola ajuda nessa habilidade, né? De observação, interpretação, leitura de mundo, movimento corporal, expressão, linguagem corporal, tudo isso, né? Ajuda para desenvolver. Então, queridos, o teatro sim contribui para a sua formação. Tanto esse conhecimento conceitual, né, do contexto histórico, como que o teatro foi desenvolvido nesses períodos, como também fazer teatro, aí na sala de aula, na igreja, na comunidade, certo? Então, você pode estar testando aí suas habilidades nesse sentido, tá? Não deixe de fazer as atividades práticas, porque vai auxiliar você aí, quem sabe, se tornar um ator, né? Um ator ou um escritor aí da linguagem do teatro. Muito bem, queridos, então vamos aqui para a tela. Eu trouxe ali um texto básico respondendo essa pergunta. Então, o teatro que ele auxilia, estimula o autoconhecimento, além daquilo que eu falei, né? O autoconhecimento, a comunicação, aumenta a autoestima de crianças, adolescentes, jovens, favorece a interação entre os estudantes, também eleva o interesse pela leitura e estimula a criatividade. Olha quantas habilidades interessantes, né? Aumenta o senso de responsabilidade, comprometimento e também promove a consciência corporal, que é você ter consciência de si, né? Do seu corpo, dos movimentos, da expressão ou expressividade, enfim, desenvolve aí muitas habilidades, né? Não é só o interpretar um personagem aleatoriamente, precisa pesquisar, conhecer, certo? Nós sabemos que não é nada fácil desenvolver o teatro. As crianças gostam muito, as crianças têm muita facilidade de representar ali um personagem. E você, jovem, também é capaz. Às vezes vocês podem estar pensando, no teatro não tem nada a ver com escola, com educação. De repente, um texto que você não consegue compreender, quando esse texto ele é representado, é muito mais fácil a compreensão. Aí fixa melhor ali o conteúdo. Então, professores, não deixem de utilizar aí a linguagem do teatro na sala de aula, somente para temas polêmicos. Pode iniciar lá uma abordagem de um tema polêmico por meio do teatro, como, por exemplo, discriminação, falar sobre a diversidade cultural, né? Falar sobre temas polêmicos, que muitas vezes não está no livro didático. Então, a gente traz em forma de teatro, de música, de dança. Então, o teatro, como eu já falei, é uma arte híbrida, tá? A mistura ali de várias linguagens, como a música, a dança, movimento corporal, né? Então, você pode usar instrumentos musicais. Então, aí há um campo muito amplo para explorar. Então, queridos, foram esses nossos temas. Vamos para nossas referências, a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado desse tema e aprofundado mais aí sobre a história do teatro. Obrigada pela atenção, até a próxima aula.